E ali, conforme fala ali, a solução de Cristo, redefinir a identidade para mudar a realidade. O método de Jesus. Jesus nunca reforçou a identidade limitada das pessoas, ele a substituiu. E a gente vê que aqui está citando o caso de Pedro, que Pedro sempre foi considerado um pescador de peixes, e ao longo da sua vida ele viveu a vida inteira pescando peixes. Até que chega um momento, em um determinado ponto, que Jesus chega e encontra esse Pedro, e chama ele para ser pescadores de homens. E o engraçado é que Pedro, conforme diz na palavra, instantaneamente ele larga as redes e vai seguir Jesus. Então, Pedro já vinha acompanhando Jesus, já vinha acompanhando aquilo que Jesus estava fazendo. Ele já sabia, já tinha talvez ouvido dos milagres que ele estava operando, das maravilhas, já sabia quem ele era. Então, Pedro naquele momento, ele acata a palavra de Jesus e começa a seguir o seu chamado. Tanto que a gente vê que a história de Pedro é uma história interessante, que ele viveu boa parte do seu chamado com Jesus durante aqueles 3 anos, vivendo, como eu diria nos dias atuais, como um crente religioso. Que ele estava aquela pessoa que tinha se convertido, mas na realidade ele tinha apenas se convencido. Ele vivia basicamente da mesma maneira. Ele era uma pessoa estressada, uma pessoa raivosa. Por mais que ele estava ao lado de Jesus, ele era ainda explosivo. Até que diante daquele momento, diante daquela situação que ele encontra pela segunda vez com Jesus depois de ressuscitado, ele começa então a trilhar uma verdadeira vida de cristão, uma verdadeira vida de um pequeno Cristo. E a partir daquele momento, Pedro, através do Espírito Santo, começa então a ter uma vida reta diante de Deus e realmente operar maravilhas no nome de Jesus. Então, aquilo que falaram sobre nós não vai definir, a menos que a gente deixe que defina a nossa vida. Então, se a gente, assim conforme foi com Pedro, ter essa construção ao longo das nossas vidas, a gente vai viver aquilo que Deus espera de nós.